Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este encontro da Escola de Fé e Política Dom Joaquim. Hoje é dia 8 de maio. Há 80 anos terminava a Segunda Guerra Mundial, não é? E essa guerra deixou um lastro de 60 a 70 milhões de pessoas desaparecidas ou mortas, não é? Até hoje não se sabe direito o número de pessoas mortas, não é? E, coincidentemente, hoje, 8 de maio, abemos Papa, Leão XIV. Creio que ele quis cutucar a gente um pouco, né? Leão XIII foi aquele que abriu o diálogo da igreja com a modernidade. Na carta encíclica Rerum Novarum, que já comentamos aqui na nossa escola, não é? Ele saudou-nos dizendo: a paz esteja convosco. Queira Deus que Leão XIV seja um homem de paz, não é? E os cardeais, 133 cardeais, parece que escolheram alguém para fazer frente aos grandes ídolos do capitalismo neoliberal, não é? Que é Donald Trump, por lá na Europa, Macron, Alemanha, etc., enfim. Outro lado, Putin. Que ele seja um consultor da paz, tá bom? A live de hoje tem como tema Bem Viver e a Saúde Mental, diálogo sobre gênero e sexualidade, não é? E quem vai coordenar esta live de hoje, quem vai nos associar nessa temática, não é um teórico de carteirinha, não é alguém da escrivaninha, não é alguém de escritório, com todo respeito aos intelectuais, que a gente tanto utiliza e tanto faz bem para nós, né? Mas são gentes que estão na labuta, não é? O grupo da diversidade, não é? Aqui de Guarulhos, que existe há 3 anos, e quem vai dialogar conosco é o Anderson e a Cleide, não é? Eu combinei com eles o seguinte: eles vão falar. Aliás, eu não combinei. Quem mandou isso aqui para mim foi o Anderson e a Cleide, vamos ser sinceros, né? Eles vão falar 40 minutos e depois abrir um diálogo conosco, tá bom? A aula será gravada, estou gravando aqui, e depois vou disponibilizá-la aos alunos e alunas da escola e também no YouTube, tá bom? Então, antes de passar a palavra para o Anderson e a Cleide, quero saudar os colegas, né? Estou vendo aqui a Cecília, o Robson de Portugal, a Rita, o Antônio Magalhães, o José. Quem mais aqui? Quem são mais os convidados? Deixa eu citar os nomes aqui. Senão depois o pessoal vai se queixar. O Magalhães, a Cecília Bartol, o Cícero, a Cleide, o Davi. Oi, Davi, bem-vindo. Davi Braga, que vai também coordenar uma das aulas nossas sobre o meio ambiente, ele que é biólogo. A Jussiara Ramos, bem-vinda. A Lília Aquino, nossa advogada. A Rita Medeiros, o Robson, já falei, e a Rosilene. E outros também devem entrar aí. Se alguém pedir para entrar, a gente fiquemos atentos aí. Então, há um jogo de palavras. LGBT-fobia, o que é isso? E a violência. Quando o assunto é LGBT, parece que a gente causa arrepio, machuca a alma. E nós criamos phobos, do grego medo, repugnância, né? E essa LGBTfobia é uma das dificuldades encontradas para uma sociedade mais fraterna, não é? Na minha chamada para essa live de hoje, eu comecei assim: se meu filho for gay, mando-o embora de casa. Jamais aceitarei que minha filha namore com uma mulher. O que é isso? São expressões de um machismo tremendamente arraigado no nosso DNA, não é? E, no Brasil,
Cerca de 20 milhões de brasileiros e brasileiras, 10% da população, se identificam como pessoa LGBTIQIA+, não é? E, engraçado, né? O Papa fez um moto próprio, o Papa Francisco, dizendo, olha, vocês têm que abençoar esses casais, não é? Quando, numa viagem, voltando de uma viagem apostólica, a jornalista perguntou, e os homossexuais? Ele disse, quem sou eu para julgá-los? Não é? Então, é recheado dessa expectativa e desse desafio que a gente colabora, colocamos mais uma pedrinha nesse diálogo para a construção de um mundo mais fraterno, um Brasil mais justo, mais equânime e mais harmonioso. Então, dito isso, passo a palavra, estamos ansiosos para ouvir a Cleide Antunes e o Anderson. Somos todos seus ouvidos, querida e querido. Pois não, Sônia, bem-vinda. Bem-vinda. Bom dia, família 773, bem-vinda. O pessoal está chegando atrasado aqui, só mais um pouquinho. Legal. Tá. Quem fala? Anderson, Cleide, vamos lá, vocês escolhem aí. Anderson está sem som. Estão me escutando agora, gente? Muito bem. Boa noite a todos, a todos. Eu sou Anderson Maurício, 30 anos, né? Com a cara de 20, mas aí com longa história. Sou contabilista em profissão, atuo na área fiscal e tributária e auditoria. E daí dessa caminhada eu sou filho do seu Everaldo, da Antônia em memória. Eu sou irmão do Eduardo, da Janaína, do Henrique, da Edilene, sobrinho, tio, padrinho. E sobretudo também na minha caminhada na igreja, sou fruto da Pastoral da Juventude, né, desde assim da SEB, mas também a Pastoral da Juventude que me formou como cidadão, né, olhando essa visão da igreja como leigo e liga cristão batizado, professando a fé católica. E também fui catequista, né, atuei como catequista na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, no Parque Santos Dumont, na Diocese de Guarulhos. E hoje eu faço membro da Rede Nacional do Uso Católico e especialmente dentro dessa rede, dentro da equipe de articulação do JAPD Guarulhos, assim como mencionado pelo Padre Friso, Grupo de Acolhimento Pastoral à Diversidade. E sobre tudo isso, sou um homem gay, né, assumindo, vivo a minha fé, né, por isso eu vim aqui hoje com vocês, partilhar um pouco dessa caminhada, partilhar um pouco de todas as experiências vividas dentro de uma sociedade, dentro de uma igreja, principalmente dentro da minha casa, um lugar de acolhimento, de escuta, é isso que vemos partilhar um pouco, igual o padre falou, dialogar, né, uma escuta, uma conversa, né, sobre isso. Passo agora a fala para a Cleide, junto como família também, essa mãe maravilhosa que vai falar um pouco da sua existência dentro desse ambiente. Cleide está sem som. Cleide está fechando o seu microfone. Isso. Agora sim. Fechou de novo, Cleide. Ah, caiu minha conexão e voltou. Perdão, gente. É isso. Tem dessas, né? Essas coisas online tem dessas. Vocês estão me ouvindo? Muito bem. Tá. Muito bem. Tá. Bem, eu sou Cleide, né? Tenho 53 anos, sou cristã leiga, né? Casada com o Ricardo, mãe do Guilherme e do Igor, sogra da Andresa e avó da Maju e da Bia. Eu sou professora da rede estadual, mas atualmente eu estou trabalhando na supervisão de ensino, aqui na Diretoria de Ensino Guarulhos Sul. E no serviço eclesial, eu tenho contribuído aqui na Diocese de Guarulhos com a equipe diocesana da campanha da fraternidade, da leitura orante, do Conselho Nacional de Leigos aqui em Guarulhos, do CNLB, né? Faço parte aqui desse grupo lindo que é o GAPD, e também, há pouco tempo, né, eu faço parte, sou membro também da ONG Mães pela Diversidade.
Então, é uma alegria estar aqui com vocês, neste bate-papo tão significativo para nós, né? E eu espero contribuir um pouquinho com a nossa experiência. Obrigada pela oportunidade. Com você, Anderson. E volta um pouco, né, a fala para mim, mas um tema muito especial, né, muito desafiador, né, durante todo esse período, durante o período da história, né, e tudo mais sobre a Igreja Católica, no qual professamos. Desafiador no dia de hoje, no qual hoje o Espírito Santo soprou, né, o qual será o sucessor de Pedro, sobre nossa igreja, sobre nossa fé. E chegar num tema tão delicado, e ainda falado pela igreja, que é gênero e sexualidade, né? Como que ainda é um sabor, como dá uns bloqueios, como igreja, como sociedade local, como a comunidade, e muito mais ainda, como ser humano, né? Como é difícil lidar, como é difícil trabalhar dentro desses aspectos, desse assunto, dentro de uma casa, dentro de um emprego, dentro da igreja. Só que isso vamos mudar um pouco, e assim, eu peço a vocês fazerem uma dinâmica junto comigo, para que podemos clarear, né? Acho que aqui é da Pastoral da Juventude, se não tiver uma dinâmica, não está assim caminhando certo, não tem como, né, vivenciar uma experiência, né? Então eu peço para vocês botar a mão direita aqui em cima. Vão todo mundo, tem umas câmeras aqui ligadas, desligadas, mas eu consigo ver uns rostinhos de algumas pessoas, né? Eu vou pedir que você escreve no ar o nome de vocês, né? O Friso, o Robson, a Rita, o José, a Cleide, escreve o nome de vocês no ar, né? Com a letra bonita que só você está enxergando, que ninguém vê, né? Sobre essa letra, a primeira letra do seu nome, né? No caso, o Antônio a Cleide o C. Essa primeira letra, você escreve algo que representa você, né? Ai, Anderson Alegre, ai, Bruno Bonito, Cecília Cariosa. Então, escreve alguma característica de você sobre a primeira letra do seu nome. Tá vendo tudo isso que vocês escreveram? Tá vendo tudo isso? Nossa, que incrível, que maravilhoso. Só vou pedir um favor para vocês. Vocês vão apagar, né? Vão apagar ali no ar. Esse apagar também, vamos refletir um pouco aquilo que pensamos sobre sexualidade, sobre gênero. Então apaga, deixa bem limpinho. Pensa que é um quadro assim de escola, tá passando o giz ali, passando o apagador no giz. E sobre isso vamos respirar fundo, soltar o ar, respirar fundo, soltar o ar, porque há muito assunto a se falar, né? Há muito assunto a entender, e essa pequena dinâmica é para mostrar assim, o que que eu sei sobre isso, então você está errado, Anderson, você está errado, Cleide, não é isso que a igreja fala, não é isso que o Papa, a história da igreja fala, a doutrina do social fala, e sobre tudo que a Bíblia fala, né? Porque isso não é lei, isso é ser a essência de cada um de nós. E a verdade que no qual somos, só cabe a nós falar quem é a nossa verdade. Não é um terceiro a vir nos falar qual o certo, qual que é o errado, sendo que eu, com a minha consciência, com a minha liberdade de escolha e de vivência, eu sei qual o caminho a trilhar. Né? Então, sobre isso, tudo isso é um diálogo, não ao certo, não ao errado, mas há uma escuta. Né? Uma escuta que viemos falar hoje, sobre bem-estar, saúde mental, diálogo, gênero e sexualidade. Quarto ponto no qual eu separei para poder facilitar esse diálogo, essa escuta junto com vocês. E nesse quarto ponto eu vou primeiro, né, de acordo com o tema trazido, vou falar primeiro do bem viver. Né? Como que falamos desse bem viver? O que que vem à mente? Né? O que que é um bem? Né? O que que é um viver? E sobre isso, esse bem viver, ele fala de estado físico, né, que é que todos nós temos o corpo, devemos cuidar, por ser um templo do Espírito Santo, mas também ser essa massa, né, que no qual Deus soprou, tá lá em Gênesis, né, quando ele criou o homem, criou a mulher, soprou, e ele viu que era tudo bom, e somos bons também. Essa massa que no qual está aqui nosso corpo, nossa mente, nosso coração, ele faz parte de uma sexualidade que muitas vezes é bloqueada pela igreja. E aí eu vou falar isso lá em outros tópicos, mas fica com essa parte. Esse corpo, ele faz parte da sexualidade que no qual é cabível a nós.
Só que esse mesmo corpo também falando físico, ele também tem o social, né? Como que está a nossa relação com o próximo? Como está a nossa relação com a nossa casa, com a nossa igreja? Como está a nossa relação com o nosso profissionalismo? Com o nosso cuidado com a nossa saúde? Como está o nosso cuidado com o nosso corpo? Né? Será que eu consigo expressar minhas emoções? Consigo expressar aquilo que eu sou através do meu corpo? Né? Tem uma frase que muito psicólogo fala, que o corpo fala além da boca. Né? E refletimos isso também. E um dos santos que eu descobri que não é São Francisco que fala isso, mas vamos pesquisar aí e saber qual, que fala, se necessário, prega o evangelho. E se necessário, use palavras. E o que é isso? Se é necessário usar palavras, mas antes prega o evangelho. Como que eu vou fazer isso? Né? E esse bem-estar também, ele entra um pouco necessariamente na vida espiritual. Como que estamos cuidando do nosso espírito, como que estamos alimentando as nossas orações, estamos ligados à nossa alma. Isso é estado de graça, que a igreja tanto fala para comungar, né, para que podemos comungar em estados de graça. E como que estamos vivenciando, que no qual é um dos temas, uma das partes no qual eu dividi esse tema, a nossa saúde mental. Como que estamos relacionados a isso? Eu não sou psicólogo, não sou da área da saúde, mas eu vim aqui falar de muitas vezes quando afetamos os nossos irmãos parceiros da comunidade LGBT, da juventude, do público idoso, das mulheres. Como que está a saúde desse povo, no qual é hoje eu, junto com a Cleidinha, venhamos falar algumas falas que machucam e matam pela mente, primeiramente, pelos pensamentos. E esse bem viver, ele entra, ele ultrapassa a humanidade, né? Ele chega a adoecer. Tem muitas vezes uma história, que eu vou falar no ponto da história da igreja, mas que chega a adoecer uma sociedade. Quando o grupo já APD Guarulhos, ele pensou, né, para que hoje podemos estar esse grupo, a gente falava muito de uma desconstrução de uma sociedade, de uma heteronormatividade, de preconceito, de frases que machucam, que matam. A gente vê, como o padre Friso comentou em uma das suas falas, né, o número de índice de pessoas que morrem, mas não morrem não, são suicidadas. Eles tiram a vida por quê? Né? Tudo isso vem de um pensamento, de um estudo trazido para a saúde mental. E não podemos falar desse assunto específico só lá no Setembro Amarelo, né, quando qual é o mês temático que fala sobre isso, né, que a sociedade fala sobre, mas precisamos falar isso todos os dias. Ter um momento, uma escuta afetiva. E falando em saúde mental, podemos falar um pouco de acompanhamento. Não é frescura, não é do jeito, não é cansaço. Ah, isso é só no passa que dói, que resolve. Não. O acompanhamento de saúde, ele se dá a todas as pessoas. A uma criança, a um adolescente, que chamamos de aborrecente, mas muitas vezes está querendo falar o seu corpo, estão querendo falar as suas expressões. Pode falar de um adulto, de um processo de um luto, de um processo de uma perca de um trabalho, de um início de uma faculdade. São acompanhamentos, são processos da vida que requer muito de nós uma escolha, uma decisão, e a mente é o que funciona, né? O nosso corpo, ele é vinculado a isso. Né? Imagina quem é que um adulto nunca precisou tomar uma decisão que, nossa, eu não consigo dormir à noite. Ou vice-versa, né? Tava ali com os boletos atrasados, tava com conta, preocupação a mil. E muitas vezes, quando chegamos ao nosso travesseiro para descansar, vem milhões de pensamentos, vem milhões de atitudes, pensamentos, muitas vezes negativos, muitas vezes imaginando várias situações da sociedade, dentro de um determinado ambiente. Isso vai acumulando. Quando eu peço para vocês escreverem o nome de vocês, reflita também esses processos na vida. Né? Esses processos que muitas vezes tiramos nosso sono, tiram muitas vezes nosso estado físico. Talvez o nosso corpo pede um descanso, mas a nossa mente está a mil. Esse é um acompanhamento do qual é necessário. Quando chega jovem, adulto, dentro do nosso grupo de APD, muitas vezes chega com essa agonia de querer gritar ao mundo tudo aquilo que mais de 30 anos estava silenciado dentro de si. E esse caminho de acompanhamento, ele é um acolhimento que fazemos. Então, o grupo de APD Guarulhos, além da sua essência, ele tem como nome, né, o GAPD, o A, ele entra com a nossa nomenclatura como um acolhimento. Aquele que acolhe, aqueles que escuta. Somos um grupo que trazemos uma essência de família,
não é só o público LGBT que faz parte, mas mães, pais, professores, pessoas que estão ligadas, interligadamente relacionadas a esse tema, para que podemos ter uma escuta geral, genérica de movimento, né? E, sobretudo, essa escuta, uma escuta afetiva, uma escuta que sabe falar, mas também que sabe, sobretudo, ouvir, né? Por isso que o nosso corpo temos uma boca e 2 ouvidos, para poder falar menos e escutar mais. Muitas vezes não é através da boca, não é através da fala, mas também através dos sinais, de como isso machuca quando a gente não escuta e quando a gente vai agredindo muitas coisas. Por isso que eu pedi novamente lá na dinâmica que pudesse trazer uma palavra que representa você. Porque essa é a sua essência que você vai carregar todos os dias. Se você é uma pessoa que traz Cecília, imagina como você é carinhosa, né? A Cleidinha que acolhe esse amor, né? O outono que traz esse amor, que traz essa alegria, porque somos esse pouquinho do significado do nosso nome. Assim também lá no significado da letra LGBT, QIAPN+. Cada letra dessa representa algo. Representa uma singularidade, uma pluralidade de essência, de corpo. E isso vai transbordando até eu chegar no terceiro ponto, que é o diálogo. Esse diálogo que se torna uma rede de apoio. Esse diálogo que não é um certo. Esse diálogo que muitas vezes ele traz como aliado, né? E o JPD Guarulhos tem isso muito forte. E aí, quando eu trago essa questão do diálogo, eu quero trazer uma linha histórica com vocês, né? E aí vamos colocar um nome. Daí isso não vai ser o JPD Guarulhos mesmo, né? Então a gente vai criar um ser, né? Que vai chamar JPD Guarulhos. O JPD Guarulhos, ele foi criado através do pai, chamado José, de uma mãe chamada Maria, né, que trouxe ali ao mundo, através da presença do Espírito Santo de Deus, esse ser, JPD Guarulhos. Ele nasceu, foi fecundado numa terra Guarulhos, essa terra que, assim, tantas coisas tem em Guarulhos, né? Tem um aeroporto internacional, tem vários shopping, né, várias elites, tem várias escolas. Mas de onde que ele nasceu? Nasceu lá na periferia. Muitas vezes nasceu ali nos Pimentas, um lugar, nossa, muito visto, mal visto. Às vezes nasceu lá no Parque São Simão, lá para cima da Serra da Cantareira. Muitas vezes nasceu lá no Cabo Sul, né? Tantas dificuldades temos no nosso bairro Cabo Sul. Muitas vezes nasceu nas periferias existenciais da nossa cidade. Só que ele nasceu, existiu. Só que quando esse ser Japeri Guarulhos, ele chegou ali na sua criancinha, os pais muitas vezes querendo colocar rosa para meninas, azul para meninos, e ele não se identificava com essa cor. Né? Colocou brinquinho, porque minha filha ela vai ter traço feminino, muitas vezes o corpo dela ficou alérgico, às vezes esse Japeri Guarulhos nasceu intersexo, mas pela medicina, no qual definiram o gênero a ela, feminino, e ela cresceu não identificando sua essência, não identificando que muitas vezes seu corpo tinha alergia à roupa de lã, e muitas vezes o crochê que a avó fez ficava bonitinho na sainha dela, muitas vezes o chapéu que fez ficou, nossa, lindinho, e ela foi tendo alergia a esse corpo, e foram crescendo, foi se identificando. Chegou na fase que ela olhou para sua mãe Maria, olhou para seu pai José e falou assim: papai, acho que eu gosto de menina. Eu sou uma menina. Esse pai, não, meu filho, você é homem. Papai, mas acho que eu sou um homem. Acho que eu gosto de menino. Não, meu filho. Não é essa a sua realidade, não. E ali esse diálogo, não houve uma escuta, não houve um discernimento do qual, como que eu posso te ajudar? Você está em dúvida? Você quer isso porque é sua sexualidade? Você quer isso porque é uma profissão que você quer seguir? E como que tá essa criança ter esse primeiro bloco dentro de uma família? E essa criança continua crescendo, olhando para dentro de si, não se entendendo, e ela cresce cada dia mais, se olhando, vendo o seu corpo. Ela chega no espaço da escola, que no qual os meninos que estão de azul, as meninas estão de rosa porque são rosa, brincando de boneca, os meninos de carrinho, falando de videogame, de futebol, e as meninas não podem estar nesse assunto que é assunto de homem. E como que tá esse processo? E aí começa a sofrer os bullying, começa a sofrer as exclusões, e ela começa a ficar à margem. A margem muitas vezes é o canto da sala,
é estar no intervalo sozinho, sem nenhum amigo, não ter esse diálogo, esse bem viver comentado lá no começo da saúde, do espiritual, do mental, já não começa a acontecer o bem, mas o mal viver, porque ela não está ligada a alguém, a um compromisso consigo mesmo, nem com a sociedade. Só que esse sofrimento vai se guardando para si, ela vai chegar na adolescência, aí começa a querer namorar, começa a querer entender seu corpo, e aí vem uma igreja no qual ela começa a seguir, fala que não pode, que é pecado, que não pode tocar no seu corpo. Muitas vezes fala que não pode o autocuidado, e aí vai seguir nessas restrições. Quando chegando nessa vida adulta, cheio de trauma, e várias falam que como homem não pode chorar, e esse homem hoje adulto, ele regrede muitos sentimentos que não foram despertados na sua história. A gente vê uma mulher que tem que ser mulher, mas ela não consegue lidar com o seu corpo. E como chega esse jovem na vida adulta? Então, esse diálogo sobre gênero e sexualidade, que agora eu inicio de fato, ele vai muito além do que a gente pensamos. Ele vai muito além porque ele ultrapassa barreiras sentimentais, emoções, cada um de nós conhece a nossa história. Cada um de nós conhece aquilo que machuca, que deixou lá na gravetinha, que hoje a gente chama de armário. Todos cadeados se tem dentro de vários armários. Esse armário que muitas vezes deve refletir luz, cores, amor, mas só reflete escuridão. E aí dentro disso, falando e aprofundadamente falando sobre gênero, só se tem 2 gêneros, tá, Anderson? Tá, Cleide? Não vem querer colocar na minha cabeça que só tem isso. Ai, queridos, desculpa te falar. Masculino e feminino tá muito mais além quando falando de gênero. E aí, nessa parte que eu peço respeito a vocês, a esse espaço que no qual a Escola Fé e Política tem, para poder falar. Não é só isso. Às vezes está tão profundo em viver uma masculinidade que ele ultrapassa um gênero fluido, ele ultrapassa o não binário, a cisgênero, assim como nós falamos também cisgênero, como as pessoas héteros, né? Assim como nós também falamos cisgênero para uma pessoa gay, para um gay, para uma lésbica. Então o gênero, ele está muito mais para feminino e masculino como a sociedade dispõe. Mas ele está para um respeito que no qual essa pessoa se identifica. E aí sim, começamos a entender com respeito o que a comunidade LGBTI ela traz em seu histórico, ela traz na sua luta. Porque gênero é uma coisa, sexualidade é completamente outra. Não são a mesma coisa. E sexualidade não é ato sexual. Porque quando falamos gênero, já pensamos em ato sexual, já pensamos em pecado, em castidade, só depois do casamento, isso não pode. Isso é o que traz a história, isso que traz muitos, né, em outras palavras homofóbicas, falas homofóbicas, discurso completamente ao contrário do amor. E o preconceito, muitas vezes enraizado, ele não vem de uma escuta, ele vem de falta de informação. Ele vem daquilo que não foi estudado, daquilo que não foi compreensível. E vemos hoje as redes sociais trazendo isso assim, de uma forma assim, tão rápida, que eu não paro, eu estudo, analiso o texto, o contexto, a realidade de hoje, para poder situar um estudo. Não, eu acredito nos rios da vida de Instagram, e isso é o certo. Ou os padres que muitas vezes em sua sacristia não tem o diálogo de amor, de escuta, mas sim de uma castidade rústica, de um preconceito rústico, que Deus não acolhe, que Deus não ama, e até hoje, tanto a Rede Nacional dos Grupos Católicos, grupos de APD locais da nossa Diocese de Guarulhos não conseguem atingir essas palavras, porque essas palavras não são pronunciadas por pessoas leigas e leigas. Muitas delas são pronunciadas pelo padre. Pessoas que no qual deveriam ser um sinal de amor. Só que vamos trazer uma coisa mais leve, mais suave para esse momento, e entender um pouco que a sexualidade ela vai muito mais além de hétero, de lésbica, de gay, mas ela vai sim de pontos que a gente precisamos buscar e aprofundar muito mais. Né? Quando a gente falou da pessoa, nossa, intersexo, né? A pessoa é algo que assim, a pessoa não merece ter tirado isso do seu corpo, ela não escolheu ser homem e ser mulher. O nascimento dela não repõe apenas uma intervenção clínica ou médica. Seu filho nasceu intersexo, então a gente vai colocar um sexo para ele.
Quando a gente fala assim de assexuado, a pessoa que não tem atração sexual, que não tem esse desejo. E a gente não deve falar sobre castidade, e deve respeitar esse corpo. E trazendo essa luta um pouco da história dessa comunidade LGBT, tanto bíblico, né, tanto sociedade, tanto uma realidade atual, veio falar um pouco também da história da AIDS, né? Uma doença que matou muitos, uma doença aí dos anos de 1980, que trouxe até os dias de hoje, quando falamos a cura gay, né, que como se gay fosse uma doença, através da OMS, da Organização Mundial da Saúde, tirou isso, né, do seu histórico como doença, por isso que hoje existe o Dia do Orgulho LGBT, que é um orgulho falar que não somos doentes, mas sim temos coração para amar, mas esse olhar de cura gay vem desde, né, da AIDS, né, esse processo que mata, que humilha, esse processo que no qual não entendeu o processo da sociedade daquele tempo local, e tantas pessoas se foram, né? Existiram-se pastoralidade no processo para poder ajudar esse movimento, e desse movimento também surgiu, né, a teologia queer, né? Como que isso trouxe assim, essa importância desse movimento, né? Junto também com os direitos da negritude, com os direitos ali da pessoa negra, da pessoa racista, né, que tirou esse olhar, né, que trouxe o olhar que negro ele faz parte de uma sociedade, não é heteronormativa de uma pessoa cis, branco, mas sim como todo olhar, né, de uma pessoa que não é só a cor que o define. Só que por a questão da AIDS, essa causa não teve tanta força assim como a causa, né, da negritude teve, só que também um evento que até os dias de hoje vem tomando muita forma, que é a Parada Gay. Né? A Parada Gay começou em 1970, né, através de uma luta, né, invadiram um bar nos Estados Unidos, né, e nessa revolução os policiais invadiram, e eles mataram muitos, e eles reivindicaram no outro dia, porque esse espaço era para todos. E aí se nasceu uma revolução, a Parada Gay. Hoje em dia é um dos maiores eventos aqui de São Paulo, mas um evento que traz assim, uma luta social. Né? Então não estamos falando de um movimento que acordou agora, mas não. E aí, o que isso tem a ver com a sociedade, Gerson? Eu quero falar da igreja, né? Eu quero falar desse movimento dentro da igreja que até hoje não apoia. Apoia sim. Há mais de 50 anos, a irmã Gemini dos Estados Unidos, né, de uma congregação, ela começou esses trabalhos, esse trabalho dentro da igreja. Ela foi excluída, né, da sua congregação para iniciar esse movimento. Outra congregação acolheu as irmãs de Loreto, e ali ela começou a se reunir com seus amigos, com seus parentes, para poder entender esse movimento e acolher. Em seus estudos, seu trabalho, mais de 50 anos, né, o Papa Francisco, o qual parabenizou por não desafiar, por desafiar a igreja, mas poder entender que a sua consciência ser o seu sacrário, ela continuou esse movimento, mesmo sendo impedida na época, mas ela movimentou multidões. O Papa Francisco, em seu papado, ele agradeceu por essa coragem de iniciar e fazer a transformação. E essa irmã inspirou uma pessoa assim maravilhosa aqui no Brasil, o Papa Luiz Correia, né, um jesuíta, hoje que ele iniciou o primeiro trabalho dos grupos LGBT do Rio, Diversidade Católica do Rio, e através dela ele se inspirou nesse trabalho. Hoje tem inúmeros movimentos que no qual é com muita alegria que eu venho falar também de como surgiu o JPD Guarulhos. Né? O JPD Guarulhos, ele hoje faz parte da rede nacional dos grupos católicos LGBT. Né? Nossa, que alegria poder falar que tem um grupo que se reúne, que tem suas articulações nacionais, que tem suas articulações regionais, que tem as suas articulações de grupo de base, que movimenta cada dia mais esse movimento, essa escuta, mas não foi um caminho fácil. Né? Se reuniram em 2014, grupos, pessoas que tinham trabalho no Rio de Janeiro, pessoas que tinham trabalho aqui em São Paulo, em torno de 5 grupos, eles criaram, em 2014, a Rede Nacional dos Grupos Católicos. Movimento difícil, né? A Cris Serra, em memória, né, também já partiu, deixou um legado incrível, e junto dela, a inspiração de sermos rede, de olhar uma igreja que olha para o lado, para o outro, que olha para o horizonte, que dá a mão um de cada um, que dá a mão a todos e a todos, e faz esse caminho acontecer. Faz essa escuta dentro de igreja, dentro de casa, dentro de leigos e leigas, dentro de hospitais, dentro de escola,
e faz isso acontecer. E também, né, hoje em dia temos a graça de termos o padre Albino, o padre Leomar, que compõe cada dia mais esse movimento, essa articulação dentro da rede nacional. Hoje em dia, essa rede é secretariada pela Camila, de Brasília, pelo Luiz, daqui de Campinas, e esse movimento também, no último feriado agora, nesse último final de semana, estávamos reunidos no Rio de Janeiro, celebrando nosso terceiro encontro regional São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, falando, conhecendo os grupos que hoje iniciou em 2014 com 5, hoje tem mais de 20 grupos espalhados pelo Brasil, espalhados nas 5 regiões do nosso país, e como é gostoso de trabalhar, de reunirmos irmãos em comunidade, professando a nossa fé, processando aquilo que somos e que estamos. E com muita alegria, há 5 anos iremos agora, em outubro, celebrar a existência do grupo GAPD Guarulhos da nossa diocese. Esse grupo surgiu em tempos pandêmicos, né, graças a uma das falas com o padre Friso, que veio trabalhar, né, veio ali celebrar uma missa no qual da minha paróquia pertencia, Sagrado Coração de Jesus. Já tínhamos ideia, porque muitas pessoas frequentavam o grupo de São Paulo, então a gente estava criando essa ideia desse movimento aqui em Guarulhos, né? Então, e uma das falas de padre foi uma delas, o bispo logo em seguida veio conversar com a gente, e começamos esse trabalho, fundamos esse grupo no dia 12 de outubro, então temos como padroeira Nossa Senhora Aparecida, intercedendo junto conosco nessa caminhada, que não é fácil, né? Acredito, depois de um longo tempo, então, conosco, nos fortalecendo, como mãe, como uma pessoa que fez uma escuta afetiva com seu filho, fez uma escuta afetiva com a sua realidade local, paroquial, e rearregaçou as mangas, e está aqui hoje nos ajudando, nos apoiando cada dia mais. E esse movimento nos trouxe caminhos, nos trouxe fala, nos trouxe aliados para essa caminhada. O GAPD Guarulhos, ele traz grandes elementos, grande potência, mas, sobretudo, ele traz amor. Então, eu tentei trazer uma fala, né, a história de como que estamos trabalhando, mas, sobretudo, o que a igreja diz. Aí eu volto novamente com vocês, lá daquela historinha do GAPD Guarulhos sendo ser, com seu pai Maria, com seu pai José. O GAPD Guarulhos, ele renasceu, porque ele soube se amar. Ele chorou muitas dores, calado, mas quando ele olhou para você, quando ele olhou para si dentro das suas margens, ele soube se amar. E muitas vezes a margem é o lugar que a gente deveria estar, para poder olhar para cada um de nós. A margem, ele é um lugar que deveremos estar, para poder nos amar. E assim o GAPD Guarulhos hoje, ele se ama em comunidade, porque ele esteve a uma margem. E hoje essa margem, ela se torna tão colorido, tão amável, e esse amor trazendo de uma mãe, trazendo de novos olhares. Eu trago o olhar como uma pessoa gay, mas a Cleitinha vai trazer o olhar como uma mãe, que traz, assim, uma essência forte para o nosso grupo. Oi, minha gente. Cleide, nossa, Anderson, grato pela fala, muito inquietante e desafiadora a sua fala, tá bom? Cleide, a palavra é tua, depois a gente vai abrir aí estou vendo aqui, estou muito contente de ver aqui essa tela cheia, né? Muito bom. A gente vai abrir um bom diálogo, parece que tem algumas perguntas aqui, tá bom? Cleide, a palavra é tua. Obrigada, Padre Friso, é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero dizer assim que a busca, na verdade, eu tinha uma inquietação, eu vou contar para vocês sobre a minha inquietação, né? Mas antes disso, eu quero trazer aqui, depois dessa fala do Anderson, né? Que o GAPD, ele tem uma relevância muito grande para nós, né? Do cuidado com a saúde mental das pessoas LGBT. Eu vou trazer aqui um pequeno panorama que ele eu não vou compartilhar a tela, porque não está muito boa a apresentação, mas depois eu envio para vocês. É um panorama que é preocupante e que reforça ainda mais a urgência, né,
de iniciativas como essa, de mais grupos, né, que refletem, que acolhem, que partilhem a vida, que partilhem a palavra, né? Uns dados recentes sobre violência contra a população LGBTQIAPN+, aqui no Brasil. Então, a gente não tem um órgão, a gente não tem, assim, dados dos órgãos públicos, sabe? A gente não tem, por exemplo, um IBGE para falar para a gente, né? Então, eu vou dizer para vocês que o que eu trago aqui são fontes, por exemplo, do Grupo Gay da Bahia, que é conhecido como GGB, tem o Observatório de Mortes e Violências das Pessoas LGBT e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? Então, no GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, dados de 2023 e 2024, os mais recentes, né? A gente tem aí um número de 291 mortes violentas das pessoas LGBT. Isso significa uma morte a cada 30 horas, né? E aí aparecem as causas para a gente, como homicídios, latrocínios, e entre eles também o suicídio, como o Anderson disse. O observatório tem um dado de 2023, que é de 230 mortes violentas. E destas 230 mortes, são 142 vítimas, elas são pessoas trans, principalmente travestis e mulheres trans. Então, houve um aumento, né, de 42% nos assassinatos destas pessoas em 2023. Então, é esse o panorama último que a gente conseguiu ter, né? A gente já passou por algumas participações, algumas apresentações, e a gente não consegue dados, por exemplo, de pessoas LGBT de Guarulhos, né? Não existe, não tem esse número, né, tabulado. Então, diante deste panorama aqui, né, simples, né, pequeno, mas que grande, né, horrível, né, na verdade, nós consideramos que o nosso grupo de acolhimento pastoral à diversidade, que é o GAPD, aqui de Guarulhos, assim como tantos outros, né, espalhados aí pelo Brasil, que, graças a Deus, os grupos vêm aumentando, né, nós consideramos um verdadeiro ato de profecia e de esperança, sabe? Por que a gente considera, né? Porque nós exercitamos a espiritualidade, né? E por meio deste exercício da espiritualidade, esse movimento, ele acaba se tornando um espaço de resistência, uma resistência amorosa, né? Onde a fé e o acolhimento caminham juntos. E com isso promovendo dignidade às pessoas, né? Que elas se sintam pertencidas, que elas tenham um cuidado merecido, que ela entenda que a igreja, como diz o nosso querido, amado Papa Francisco, é de todos, todos e todos, né? Eu gosto muito de lembrar desta frase que ele repete 3 vezes o todos, né? E nós cremos profundamente que é justamente aí que reside a nossa força, né? A força do grupo. No quanto esse acolhimento tem sido essencial para a saúde mental e emocional das pessoas da comunidade LGBTQIAPN+. E aí eu quero entrar aqui agora num âmbito, né, muito pessoal, né, quero dar um testemunho de uma escuta ativa, né, o Anderson falou bastante da escuta, e eu disse para vocês inicialmente que eu sou mãe do Igor, né? E ser mãe do Igor é ser mãe de um homem cis gay de 24 anos, hoje, né? E aos quase 6 anos de idade, ele disse para mim, brincando assim na sala, ele disse para mim que gostava de meninos. Só que naquela época eu achei que ele não sabia o que estava dizendo, porque ele era criança, né? Toda mãe acha que criança nunca sabe o que está dizendo. Pois bem, aos 16 anos, ele me falou com firmeza: mãe, eu sou gay. E aí, minha gente, o que mudou, né?
uma pergunta que talvez vocês fizessem para mim: mudou alguma coisa? O meu amor pelo meu filho não mudou. Mas a minha preocupação em querer protegê-lo deste mundo horroroso, preconceituoso, mudou. Porque, naturalmente, a gente já quer proteger o filho da gente, né? Aí, imagina nesta condição, sabendo que o mundo não está preparado para isso. Bem, neste meio tempo, ele participou do grupo de Jovens com Cristo. Ele participou deste encontro, né? E um mês após a participação neste encontro, ele disse a mim um dia, sempre eu chamava para ir à missa de manhã, ele levantava, se arrumava e ia. E aí um dia eu chamei, ele falou: mãe, vamos combinar uma coisa? Não me chama mais para ir à missa. Aquilo soou como uma bomba para mim, né? Porque eu falei: nossa, como assim? Você fez o grupo, participou do grupo de jovens, né? Do encontro de jovens, e me trouxe uma inquietação, esse posicionamento firme dele mais uma vez, né? Enfim, então, neste momento, depois que passou aquele sentimento, né, de aquela bomba que tinha explodido para mim, eu fui despertada a prestar mais atenção aos jovens como ele na igreja. E aí, então, eu comecei a tentar compreender o que acontecia na igreja, que muitos jovens como ele não se sentiam acolhidos, né? Enfim, a busca desta compreensão que me impulsionou a fazer parte do GAPD, né? E promover talvez um mínimo, né, do acolhimento necessário a todas essas pessoas, sejam elas da comunidade LGBT ou seus familiares, né? E eu penso que talvez, se na nossa família não tivesse acolhido, né, meu filho não tivesse sido acolhido por nossa família, possivelmente ele teria se sucumbido a um sofrimento silencioso que tantos outros jovens LGBT sofrem, né, que não encontram espaço para existir com dignidade, né? E eu penso que isso impacta diretamente na saúde mental, na autoestima e até na vontade de viver, né? Então, a minha missão, né, no grupo é pensar, espalhar isso, né, para as famílias, né, que acolher é mais do que amar, né? Acolher é criar condições para o bem viver, né? E, enfim, e aí, quando eu conheci o grupo, né, aqui em Guarulhos, eu encontrei jovens, pessoas, né, maduras e mais jovens da comunidade LGBT que queriam exercer a sua espiritualidade católica, mas que não se sentiam acolhidos na igreja, né? Então você diz, poxa, eu tenho que ter um grupo à parte para rezar com essas pessoas, porque nós não vamos abandonar, né? E bora pensar que talvez a gente possa fazer com que essa pessoa compreenda que sim, a igreja é um espaço para ele também, se ele quiser. É um espaço. E aí, né, já para ir finalizando aqui a minha conversa com vocês, eu tenho um trecho aqui do Papa Francisco, né, 2 trechos. Oi? Quer falar? Não, pode seguir. Posso concluir? Depois. Tá. E aí, né, tem um trecho do Papa Francisco, né, que ele disse, né, no dia 7 de fevereiro de 2024, ele disse assim: eu não abençoo um casamento homossexual, eu abençoo 2 pessoas que se amam e também peço que rezem por mim. Ninguém se escandaliza se eu abençoo um empresário que talvez explore as pessoas. E isso sim é um pecado grave. Enquanto se escandaliza se eu abençoo um homossexual. Isso é hipocrisia, né? E outra também, que eu gosto muito, né? Eu me apego muito também nessa fala dele, quando ele fala sobre as uniões civis homossexuais, né? Que essas pessoas que vivem o dom do amor,
elas possam ter cobertura legal como todos os outros. E aí ele compara, né? Jesus muitas vezes saiu ao encontro de pessoas que viviam à margem, que viviam nas periferias existenciais, e é isso que a igreja deve fazer hoje com as pessoas da comunidade LGBT, que muitas vezes são marginalizadas dentro da igreja. Nós devemos fazê-las se sentirem em casa. Então, eu tenho isso com... assim, eu trago, né, essas reflexões, né, que o Papa Francisco nos proporcionou como um legado para eu levar, sabe? Hoje, o grupo, se a gente olhar para o grupo GAPD, ele não tem mais muito a mesma característica que inicialmente ele tinha. Inicialmente, então, ele era composto por mais pessoas da comunidade LGBT, e aí chegou a Cleide mãe. Hoje a gente tem mais mães, a gente tem mais aliados do que as próprias pessoas, né? E, assim, a gente quer disseminar, né, essa ideia do grupo. Nós temos um local que nós nos encontramos, né, mensalmente. Não tínhamos um local, a gente se encontrava onde dava, né, em nossas casas, numa sala da catequese que não vai ser usada, daquele padre que ocasionalmente, né, dizia, olha, vocês podem fazer a reunião aqui. Mas agora nós fomos apadrinhados, né, pelo padre Tarcísio, que disse, para de bater cabeça, tem sala aqui na Vila Fátima, pode usar aqui. E aí a gente, graças a Deus, tem celebrado, né, partilhado a vida, partilhado a palavra, na paróquia Nossa Senhora de Fátima. É isso, Frise. Se tiver alguma pergunta... Só isso. Perguntas? Eu já estou inscrito na primeira, mas antes de mim tem a Rita. Queridos e queridas, o programa que eles me mandaram, né, o roteiro da aula de hoje, o Anderson então fez a apresentação, a Cleide apresentou alguns dados. É desafiante saber que não há uma estatística, né, da violência oficial cometida às pessoas LGBTI. Porque, assim, sempre aproximações, não é? Isso dificulta, então, as políticas públicas, né, mas que vão sendo feitas aí com muita garra, né, e muita determinação. Bem, eu pediria para o Robson, que tem mais traquejo do que eu, coordenar essa parte, Robson. Pode ser? Você abre e coordena aí. Você que é professor emérito, já está nos aposentos, né? Aposenta, já tem um belo de uma cama para se aposentar, para descansar, né? Mas passa a palavra para o Robson. E depois tem a Rita escrita, e depois da Rita eu quero fazer uma perguntinha também. Tem o Cícero, tem a Rita de Cássia, o Cícero... É a Rita que levantou a mão. Isso. E Cícero, depois e o Magalhães. Magalhães, eu também. Eu estou depois do Cícero. Você, então, querido, coordena aí. Rita, por favor, abre o microfone. Eu abri, professor. Boa noite. Boas-vindas a todos. A todos e todas. Estão me ouvindo? Agradeço muito ao professor doutor Padre Friso pela coragem, pela determinação, e também ao professor Robson e a todos os presentes e envolvidos nesse projeto. A pessoa que também falou, gratidão, falou muita verdade, e também ao depoimento dessa mãe. Eu me emociono, porque não é fácil o tema, não. Mas, assim, apesar de eu ser cis, eu sou professora, e na década de 2000, eu tive uma aluna que ela se identificava como menino, ela tinha 5 anos, então é muito difícil você também, como professora, enfrentar... Eu estou tendo um testemunho, um depoimento, não sei falar o certo, o que é, mas vocês vão me entender. Então, a gente tem que respeitar na sala de aula, e nem sempre as crianças, elas entendem, ou as professoras, mas você não tem que ir atrás de ninguém, você tem atrás do seu coração
e respeitando a criança como ser humano. Então, qual a minha atitude? Ela falava assim, as meninas falavam, você tem que usar tal, impunha, né? Ela falava, eu gosto de camiseta de surf, e ela ia como um menino, e eu respeitava, né? Porque naquela época, como sempre, estava faltando uniforme, então ela ia com o que ela tinha. Ela era da comunidade de São Paulo, ali do Carandiru, né? Então, sempre respeitando. E ela gostava de brincar com os meninos, de bola, tudo. Eu propunha para as meninas, se tiver mais alguém que queira brincar, vamos brincar, tudo. E não impunha a parte de gênero para ela, porque ela ainda estava, assim, se conhecendo. Não sei se eu estava errada. Eu estava, eu e Deus, porque ninguém me orientava nem nada, mas eu vi uma situação muito delicada ali. Passou-se os anos e, assim, a gente nunca tem que crucificar ninguém. E eu tenho um sobrinho que, desde os 2 anos, ele fala que ele é uma menina. E é uma situação muito difícil para mim. Não porque ele fala isso, porque o meu irmão é machista ao excesso, ele é engenheiro, tudo estudado, mas isso não vem ao caso. Então, um dia, com 3 aninhos, ele viu a boneca, e a minha irmã é deficiente, a boneca era uma boneca feita de massa, eu esqueci agora o nome. E ela, qualquer coisa, quebra tudo. Então, eu estava com 2 crianças. Ele e a minha irmã também, que é deficiente, então é um problema. Por isso que E aí ela olhou e falou assim, E começou aquela polêmica, eu tentando explicar que quebrava, que era dela, e assim, e ela não deixa, era uma situação delicada. Por fim, o meu irmão ouviu e falou assim, escuta, o que é isso? O que você está fazendo? O que você está querendo? Então, ele falou assim, eu quero a boneca. E ele começou a falar com o menino, tudo, e ele falou assim, mas você é igual ao papai ou à mamãe? Ele falou assim, mas é lógico que eu sou igual à mamãe. Então, assim, ele não se identifica. Então, a situação ainda é delicada, né? Eu tento conversar com ele e tudo, ele fala, eu quero ter um cabelo comprido, eu quero ter unha, Ele gosta de coisas que aprender crochê, mas assim, infelizmente, eu nem sei, porque eu faço crochê, ele quer fazer crochê, ele gosta de cozinhar, então é ele, ninguém me impôs, ele não é menino, foi abusado, não, ele nasceu assim, sabe? E até ele vai crescer, ele vai se decidir. A gente tem que dar oportunidade ao ser humano, mas até então a gente tem que respeitar, né? E é uma situação muito difícil. Se foi assim, lá atrás com a aluna, imagine a gente assim em casa, tudo. É uma situação de não respeito, é uma situação que a sociedade agride as pessoas, assim, em tudo. E nós também temos aqui, que eu coloquei, nós temos também que pensar que nós temos os PCDs também, com essa questão de gênero, né? Além de tudo, ainda são, ou são autistas, ou são TDAH, ou sou autista, então, assim, ou deficiente, os cadeirantes, tem que ter também o respeito aos PCDs. Hoje eu faço parte também dos PCDs, agradeço muito, imensamente, essa oportunidade que eu estou tendo de falar, porque, assim, estou com essa situação, e que a gente sente o mundo lá fora, como essa mãe falou, que é um mundo hostil, um mundo ignorante, né? E as pessoas, quando elas como é que se diz? Ela se assume o que ela, não é que ela, eu não sei nem explicar o meu sentimento, mas assim, é muito melhor, porque eu tenho uma pessoa na família que ela se esconde, então ela é totalmente revoltada, ele é totalmente revoltado, né, assim, uma série de coisas, judia até das pessoas, porque ele não se aceita, então isso é muito ruim também para a pessoa, mas é uma coisa, com a pessoa. Mas, assim, é um tema muito importante, muito rico. Agradeço muito ter tido o convite de Valeu. ter participado, de estar participando. Muito obrigada. Deus abençoe todos vocês por esse Legal. posicionamento de respeitar o ser humano. Acima de tudo, independente de siglas, todos nós temos que ser tratados como seres humanos que somos. Gratidão. Ouvi Obrigado. alguma coisa? Obrigado, Rita. Cícero, depois é o Friso. E aí, daí, eu não sei se tem pergunta, porque ainda não foi formulada pergunta para os dois, tá bom? Vamos lá. Boa noite a todos. A questão desta inclusão, né, ela é muito interessante. Uma das perguntas que vou fazer é se vocês já entraram em contato com a pastoral da inclusão
para fazer uma ponte deste trabalho que vocês já têm com o trabalho que eles estão fazendo, porque a Pastoral da Inclusão cuida justamente disso, da viabilização da participação de vocês na vida da igreja, né? Essa é uma pergunta, se vocês puderem responder. A questão particular minha com a causa é muito grande, porque eu sempre respeitei toda a diversidade. A palavra que Anderson colocou, que outros colocaram, é respeito. Você tem que respeitar a condição de cada um, a escolha de cada um, não é a sua escolha, é a escolha deles. E na campanha que tivemos ano passado, pelo Coletivo do Povo, nós temos o Beto, que é também um homossexual, assumido, casado com o Vitor, né? No caso, eles professam outra religião, mas nós aprendemos, porque uma coisa é você entender teoricamente, outra coisa é você vivenciar com as pessoas para aprender como caminhar com elas. É isso. Obrigado, Cícero. Friso. Abre o microfone, Friso. Pergunta: com o governo Bolsonaro, aumentou a violência e preconceito contra a comunidade LGBTQIA+? Só isso. Mais um para perguntar, que é o Magalhães. Oi, boa noite. Queria agradecer a fala do Anderson, a fala da Cleide. Como pastoral de fé, política e cidadania, o apoio nosso tem que ser mais do que vivo e presente. É um grupo de apoio desse que, quando foi anunciado, foi como pastoral da inclusão. Eu me lembro disso. Eu vejo assim, o momento que está se vivenciando no país, ele é de aumento dessa violência contra a população LGBT, que ia mais. Isso aí se espraia. Eu não sei o que está em maior evidência, tristemente, se é o feminicídio ou a homofobia. O Papa Francisco alertou e muito. O pontificado dele vai ficar muito marcado por essas questões. Ele localizou aonde que estavam alguns nós. O que está chegando agora, que Habemus Papa, Leão XIV, nos remete ao Leão XIII, Rerum Novarum, das coisas novas. Essas coisas que hoje se coloca como sendo novas, não são novas. A novidade é o respeito à cidadania de pessoas. Que esse armário, que foi colocado numa das falas, ele está superado. Esse armário é coisa do passado. Isso não existe mais no presente. O respeito que está se buscando a essa comunidade imensa é respeito à integralidade dela como pessoa humana. Então, eu só gostaria de colocar, assim como questão, como pergunta, qual o apoiamento que está sendo dado em termos de estrutura da igreja a esse trabalho. Obrigado. Obrigado, o Magalhães. Então, a Cleide e o Anderson respondem esse bloco, e aí já tem mais gente já preparando para o segundo bloco, tá bom? Vamos ver se a gente dá tempo de fazer esses 2 blocos de discussão. Anderson, me permite iniciar? Porque senão eu vou perder aqui. Bem, primeiro eu quero, assim, Rita, sinta-se abraçada por mim, e eu só tenho a dizer para você, ame o seu sobrinho, acolha o seu sobrinho, ele vai crescer, enfim, a pessoa, a essência dele vai entender, vai lembrar que você foi a pessoa que acolheu, vai se sentir seguro, vai buscar o porto seguro em você. Então, que bonito, assim, você ter essa preocupação, já é um grande passo, ele não está sozinho, né? E aí dizer também em relação à escola, né? A Rita mencionou que quando ela estava na escola,
Eu, como supervisora de ensino, que supervisiono escolas públicas e particulares, é um desafio, gente. É um desafio enorme. Eu sou formadora no meu trabalho de uma pasta de convivência, que trata sobre convivência, e também traz dentro da convivência as questões da diversidade, do letramento racial, né, da criança elegível à educação especial. E é um desafio enorme, porque a gente tem uma leva de professores, um grupo de professores novos, mas eu não sei, uma cabeça que eu não sei de onde eles saíram, que formação eles tiveram. Pessoas que querem... porque... Não, eu não vou chamar a Bárbara de Bernardo. Ora, o pai já foi lá, já autorizou o nome social, porque está mexendo com a documentação, a criança está passando, o adolescente está passando pela transição, a família já aceitou, e o professor não. O professor não aceita, porque a minha religião não permite. Então, e você tem que ir lá dizer, olha, aqui não é a tua religião que impera. Aqui tem que imperar o respeito e a lei. Existe lei para o nome, você vai chamar ele pelo nome dele. Então, é uma luta e de formação também, né? A gente dá formação para tentar diminuir os casos. E você sabe que as questões na escola, a maioria não vem dos alunos. Os jovens, entre eles se respeitam mais do que os adultos. É impressionante isso. Isso eu já tenho, não tenho dados, mas isso é visível nas escolas, como que isso tem acontecido. Então, é uma luta. Daí, alguém perguntou sobre o apoio, né? O apoio, digamos que a gente tem, mas, como que eu posso dizer? Nós temos agora, por exemplo, o padre Tarcísio, que soube, né, da nossa luta e que a gente não tinha espaço para nos reunir, que veio, queria, né, saber mais sobre nós e que abriu as portas, agora, recentemente, porque os demais, né, já aconteceram outros encontros em outros locais, em outras paróquias, que é só, a chave está lá, mas não passava lá nem para dar um oi para a gente. Vai tirar foto com o GAPD para depois dizer que está apoiando. Então, enfim, a gente tem apoio das pessoas, né? A pastoral da inclusão, como alguém disse aí, sim, a gente iniciou, nós estamos num processo de caminhar junto com a pastoral da inclusão. Quando a pastoral da inclusão aconteceu aqui na Diocese de Guarulhos, eu fui numa reunião da pastoral da educação, e a pastoral da inclusão estava lá nesta reunião. E eu falei do GAPD, e ela falou, nossa, a gente precisa dar as mãos, porque diversidade, inclusão não é só a questão PCD, né? A gente precisa dar as mãos para caminhar juntos. Então, assim, já houve este passo, este interesse. Então, a gente está precisando mesmo articular mais, de estar junto mesmo, na caminhada, nas atividades, a gente precisa alavancar nisso. E aí, né, o Friso perguntou se aumentou, a violência aumentou no governo Bolsonaro, né? Assim, em números, eu não sei dizer, mas, visivelmente, eu vivi isso. Eu vivi isso dentro da família, eu vivi isso nas escolas, no meu trabalho, né? Das pessoas começarem a se manifestar, né? De falas violentas. Então, eu penso que, se a gente for olhar para a violência como um todo, eu diria que sim, a não ser que aquelas pessoas... Eu penso que aquelas pessoas que estavam caladas por muito tempo, que sentia aquilo e não tinha coragem, elas foram fortalecidas a dizer.
a partir de um governo que diz: prefiro um filho morto do que um filho gay. Então, a gente imagina o quê? Pronto, se o presidente disse, agora eu posso dizer. Então, isso ficou muito aflorado. Não sei se eu contemplei aí as falas de vocês, as perguntas. Anderson, você quer completar para a gente abrir novas perguntas? Vou completar um pouquinho, trazendo um pouco da questão da Cleidinha falando, sobre a Rita, né? Eu me sinto acolhido também, né? Porque quando, né, eu passei por esse processo, eu gosto de falar que eu sou um alecrim dourado de Deus, né? Porque eu nunca precisei estar dentro de um armário, né? Eu nunca precisei sair dentro de um armário, né? No processo no qual eu estava me reconhecendo, da época que eu estava no processo, eu me lembro que falava muito de doença, de cura gay e tudo mais. E eu comecei a me sentir doente, né? E falava, ai, que gay vai pro inferno, todo esse processo que a igreja diz e tal. E eu comecei a me tornar uma pessoa revoltada, né? Eu, já que eu vou pro inferno, que eu sou o que eu sou, então eu vou fazer tudo que é de ruim, tudo que eu quero fazer, porque eu tenho uma condenação específica. Uma criança ali de seus 10, 11 anos, né? E eu comecei a ficar, de fato, revoltado. Batia em todo mundo, xingava todo mundo, respondia pai, respondia mãe, comecei a soltar esse olhar. Só que aí eu tive uma tia que olhou para mim, começou a me analisar, começou a conversar comigo, via falando, e eu sempre assim, revoltado com a vida. E até eu cheguei e falei, tia, porque eu sou uma pessoa gay, já que eu sou gay, eu vou pro inferno, pra que eu vou fazer as coisas boas? Né? E eu sempre fui de berço católico, né? Sem falar, né? Meu pai, catequese, né? Coroinha, todo esse processo de iniciação à vida cristã trazida pelos pais e tudo mais. E uma fala da minha tia que marcou a minha vida foi assim: se você vai pro inferno por ser quem você é, eu vou junto com você, porque eu te amo do jeito que você é. Aquilo para mim, aquela frase, largou o amor interno de mim, que assim, como que a pessoa quer ir pro inferno por amor a mim? Né? Então eu consegui ser amado pela primeira vez, né, tentando me assumir aquilo que eu sou. Logo em seguida, ela conversou com meus irmãos vieram, me abraçaram, a gente foi um chororô total naquele dia, aí foi aquele dilema de falar pro meu pai para minha mãe, né, aquele medo que os pais, né, aqueles monstros, e aí um dia, sofri bullying na escola, bati num menino, não gero violência, tá, gente, para vocês, mas foi aquela consequência naquele momento. E minha mãe chegou, conversou comigo, a diretora ligou, foi lá pra escola, aquela vergonha de a mãe, o filho bagunçou na escola e tal. E aí eu conversei com a minha mãe assim, meu filho, aqui dentro de casa você tem amor. Mas se você sabe que você é uma pessoa gay, você vai passar isso lá na rua. Então você assume quem você é. Coloca a sua cara por ser um homem filho gay, ou você vai sofrer, e eu tava debaixo da cama chorando, né? Ou você vai ficar debaixo da cama há muito tempo. E aí foi quando eu comecei a entender, não, eu preciso ser quem eu sou lá fora, em todos os espaços. E é através de uma escuta de uma mãe, de uma tia, ambas hoje, né, já estão na Praça Celeste, mas são pessoas que me fizeram a ser amado. Então escute, né, assim como a Cledia comentou seu filho, entre outros, nossos familiares, as pessoas mais próximas, né? Acho que isso fortalece a pessoa para ser quem ela é de verdade em todos os espaços, né? Falando um pouco assim do Padre Friso, né, ainda traz essa fala da Cledia, referendo ao governo Bolsonaro, é muito difícil de falar em números, né? Porque há um também movimento, né, não apenas do partido, mas da questão bolsonarista, também faz essas buscas, essas lutas com a comunidade LGBT, né, que também os matam. Né? Então, esse caminho, ele vai, ao mesmo tempo, a favor, mas também ele vai contra, né, a princípio de cada um segue a sua vida, porém, né, a questão não é o governo Bolsonaro, é os bolsonaristas. Né? Aquilo que mancha uma história, aquilo que mancha o poder de Estado, mas também o poder de cidadania. Né? Então, olharmos a nossa vida, né, e sermos, não é questão partidária, é questão de uma luta política, que podemos lutar por políticas públicas, de saúde, de governo, de juventude, de público idoso, como comunidade LGBT, para uma saúde que viva, para que vive em dignidade. Né? E não lutar pela questão partidária que mata. Né? A gente vê nesse processo da morte do Papa Francisco, por exemplo, tantas pessoas desejando a morte dele, felizes, né, por esse partido. Então vejo que isso não é questão partidária, isso é questão de cristão de amor. Né? Porque eu desejar a morte de uma pessoa LGBT, eu desejar a morte de qualquer uma outra pessoa, eu não estou sendo cristão.
Eu não estou defendendo uma causa por direitos iguais. Então, o governo bolsonarista, o governo do Lula, o governo de um partido partidário, ele nos faz fazer uma divisão. E nós, como igreja, estamos aqui não para dividir, e sim para unir. Porque ao mesmo tempo que eu estou aqui falando de uma escuta, de um respeito a pessoas que são da comunidade LGBT, a gente também deve respeitar aqueles que são de outros partidos diferentes. Porque a diferença é nos separar, nos une. Só que essa diferença tem que ser o mesmo caminhar, a mesma metodologia de vida. Porque a partir do momento que eu não estou gerando vida, eu não estou gerando amor, eu estou gerando e não estou em comunhão com a pessoa de Cristo. Porque eu estar dentro de uma igreja não me faz cristão. Não me faz estar próximo de Jesus. Mas eu estar dentro de um espaço que vive o amor, não importa se é do lado político, do lado da igreja, do lado social, profissional, nos gera a vida. Isso sim faz um grande sentido maior do que muito mais entender o que é a sigla LGBT, entender o que é um partido político, entender o que é uma doutrina, mas me faz entender o sentido da vida. E aí a pergunta sobre a pastoral, né, e da inclusão, a Cledia respondeu. Então a gente podemos ir para o próximo bloco. Ok, então. Então, o José, depois a Rita Medeiros, e eu tenho também uma pergunta para fazer, tá? Eu peço perdão porque eu dei um clique aqui e deixei a Rita Medeiros em destaque. Agora não sei voltar atrás. Então, vai que eu dei um clique aqui e apague a Rita. Então, Rita, você está em destaque aqui na nossa live, tá bom? Por erro meu. Valeu, segue aí. José, por favor, então. É que o senhor é meu fã, eu já sabia disso. Boa noite, meus queridos. Uma questão que eu queria perguntar, uma dúvida que ficou, com relação à política e a outras religiões. Por exemplo, o pastor Silas Malafaia, que foi citado o governo Bolsonaro pelos palestrantes, e eu tenho acompanhado, assim, superficialmente, algumas declarações dele pela televisão que eu achei, assim, muito difícil, né? Vou usar esse termo, difícil. E existe o acolhimento também por outras religiões, além da religião católica. E agradecer o padre Friso pela oportunidade, né? Porque, como que eu posso falar agora? Além da Igreja Católica, se tem um acolhimento, né? E quais os outros segmentos? Porque essa questão que nós estamos debatendo hoje é uma questão muito antiga aqui, como fala o catecismo. Estou fazendo a catequese agora, estou com o catecismo aqui do lado. E aqui fala que é uma questão muito secular, né? E até hoje as pessoas não conseguem conviver com essa... conviver com essa situação, com essa coisa tão normal, né? Na minha opinião, no meu modo de ver. Apesar que eu não sou gay, não sou homossexual, mas eu acho que as pessoas, já sendo assim até um pouco, como que eu posso dizer? Essa questão, ela é uma questão muito simples, uma questão de se respeitar, né? Como foi falado por todos. Como todos falaram, é questão de respeitar as pessoas. O lugar do homossexual, o lugar da mulher, o lugar do homem é onde ele quiser estar, né? Então, acho que as portas devem ser abertas a todos e não ter esse problema, como eu citei, agora eu destaco novamente, o pastor Silas Malafaia e a religião protestante, entre outras. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Se possível, só gostaria de confirmar a reunião presencial na Paróquia São Roque, no sábado, se vai ser às 10 horas mesmo, professor Robson. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Tá, nós vamos falar, José, no finalzinho, a gente já fala avisando todos os avisos, tá bom? Rita... Depois eu tenho uma pergunta, rapidamente. Estão me ouvindo? Normal? Não, peraí. Olha, eu vou começar dizendo assim, Silas Malafaia, ele não pode nem ser considerado gente. No meu conceito, nem um ser humano ele é. Nem de bosta pode chamar o Silas Malafaia. Então, não dá
para escutar o Silas Malafaia. Ele não faz parte mais do meu viver. Eu me recuso terminantemente. Sabe assim, quando você faz terapia, tem problema de saúde mental e você fala, não, aquilo que é tóxico. Então, o Silas Malafaia não existe, tá? Ele não é gente, ele não é ninguém. Então, vamos pular, eu acho que essa parte tem que pular. Cleide, eu preciso que você preste atenção em mim. Vamos lá. Eu tenho uma sobrinha neta maravilhosa, que agora no dia 28 de maio, ela vai fazer 10 anos. Elis. Campeã de judô da escola o ano passado. E agora, esse ano, além de judô, ela faz futebol e está arrebentando, ok? A Elis não usa rosa, ela não usa vestido, ela não pinta a unha, ela não gosta de laço no cabelo, ela é uma menina linda, inteligentíssima. O currículo dela deve ter mais de 50, 10 de nota, certo? E só que assim, para mim, tá excelente. Ela vai ser o que ela quiser ser, do jeito que ela quiser ser, e vai ter o meu apoio. Ela vai ter, e seja o que for. A avó esses dias falou assim, essa menina tem que fazer balé. Eu falei, que balé, mulher? Balé é coisa do passado. Tem que ser campeã, ter medalha de judô. Não, ela tem que fazer balé. Não tem que fazer balé. Quem fazer balé? E aí, assim... mas olha o jeito que essa menina se veste lindamente. Olha, ela está com uma bermuda de jeans maravilhosa, um tênis All-Star, que foi a tia que deu, e está com uma camiseta com um cachorro aqui na frente, está linda. Então, veja bem, a mãe, graças a Deus, minha sobrinha e o pai, eles não contradizem nada disso, não impõe, você vai pôr um laço na cabeça, não vai. Também ela não deixa, ela tem uma personalidade muito forte. Então, eu não sei o que vai acontecer. Ela nunca disse sobre esse assunto. Aliás, ela tem uma timidez nesse assunto. E, assim, eu sou a melhor amiga dela, tá? Ela vai dizer isso, graças a Deus. Então a Pedrinha, assim... Tenta conversar, e eu tento, ela confia muito em mim, a gente conversa altos papos. E então, mas eu já vejo uma avó que é evangélica, dizendo que precisa ver se não tem alguma coisa a ver com o demônio, e aí eu viro bicho. Porque eu digo para ela, ela cresceu, ela foi batizada, ela mora numa casa onde mora o Espírito Santo. Então, você não abra a sua boca para falar a respeito disso. E tem outra avó que fala que ela parece uma mulher macho, parece não sei o quê. Eu tenho vergonha disso, eu não gosto disso. Bom, como eu acredito nisso, eu já estou terminando, tá, gente? Eu acredito que o único jeito da gente ser feliz é nós sermos o que nós somos, né? Como é o seu jeito de ser feliz? Olha, eu sou uma mulher... Vivi um relacionamento, cansei de um cachaceiro que vivia nas minhas costas e que fez todos os abusos necessários com a minha pessoa, e hoje eu tenho a minha casa, eu sou aposentada, eu trabalho, eu sou assistente social, não quero relacionamento com ninguém, eu quero viver minha vida, quero viajar, quero passear. Então, eu também sou diferente, né? E aí, o que eu queria saber é assim, nunca conversei com ela a respeito disso, existe uma tendência muito grande disso acontecer, mas a minha assim, eu queria, de repente, assim, uma direção, sabe? Porque, para mim,
O que vier dela é lucro, porque ela é luz pura, ela é um ser iluminado, tá? E às vezes eu tenho que arrumar briga assim que eu vou para cima, pior do que essa que eu fiz aí do Malafaia. Desculpem, o Padre Friso já sabe quem eu sou. Já até chacoalha a cabeça. Você também, uma vez você me chamou, porque eu meti a boca no Bolsonaro numa reunião lá, e você me chamou para saber quem eu era, Cleide. O cara foi defender o Bolsonaro lá, eu levantei... Cleide, com a palavra para você, Cleide. Tá, então eu queria fazer pergunta para duas questões que eu coloco aí para a diversidade, né? Nós temos dentro da igreja uma série de padres que são homossexuais. Sim. Nós estamos aqui falando para fora da igreja, com família, com criança, com adolescente, mas e dentro da igreja, como é que está? Né? Tem esse diálogo dentro da igreja? A pastoral da diversidade tem esse diálogo dentro da igreja? Na da igreja, de fato. E o segundo ponto é que, sabe, essas divisões de pastorais, para mim, não funcionam. É aquela ideia, dividir para dominar. Eu sou apóstolo da pastoral de conjunto, atuar conjuntamente. Não dá para separar a pastoral da família dessa discussão. Não dá para separar a pastoral da juventude dessa discussão. Não dá para separar a pastoral operária dessa discussão. Não dá para separar a pastoral afro dessa discussão. Então, cada vez que a gente fica fazendo compartimento das coisas, a gente não consegue falar do Cristo de verdade, do Evangelho. Isso que o Francisco, nosso Papa, falou. Sabe, quando é todos, é todos. Não é esses compartimentos separados que a gente não consegue cuidar de nada. Então, vamos dizer assim, a pastoral da diversidade, estou dando o nome assim de pastoral da diversidade, não sei se é realmente, tem procurado, ou há uma possibilidade de procurar esse conjunto para que a gente possa eliminar essas divergências, não políticas, mas divergências de caminhos. Quer dizer, cada um está puxando sardinha para sua brasa. E o ser humano, que vocês colocaram muito bem, e foi colocado o respeito ao ser humano, a dignidade humana, ao nosso planeta, está ficando do lado de fora. Então, obrigado pela participação de vocês. O Cícero vai falar primeiro? É só bem rápido. É que eu gostaria que deixasse claro o nome do movimento que vocês têm. Ficou meio... Como vocês falam pela sigla, normalmente eu não consigo deduzir qual que é. Pelo que vocês falaram, vocês se reúnem na Vila Fátima, né? No centro comunitário, Luísa Brutunier? Uma salinha que tem no estacionamento. Sala no estacionamento. E eu precisava saber a data que vocês se reúnem, que eu posso estar indo visitar. É o último sábado de cada mês. Ótimo. Tá? É só isso. Obrigado. Obrigada. Eu queria começar respondendo a do Robson. Começar pelo final, que é assim, Robson, estamos anos-luz da pastoral de conjunto, e eu queria justificar o nome do grupo. A palavra pastoral do nosso grupo é de pastorear as pessoas, e não porque ela é uma pastoral na diocese. Ela não é reconhecida, nosso grupo não é pastoral, não é reconhecido como pastoral na diocese. Dom Edmilson sabe da nossa existência, já sentou conosco, já conversamos, já assumiu a dificuldade que é de levar este assunto para o clero.
falou da dificuldade que é, enfim, mas nós deixamos claro para ele quem somos, e assim, inicialmente ficamos chateados, mas depois falou, peraí, mas a gente não faz pastoral só dentro das paredes da igreja. Então, nós somos o grupo, e aí ele meio que, assim, queria que a gente tirasse a palavra pastoral. Eu falei, não, Grupo de Acolhimento Pastoral à Diversidade. GAPD, Grupo de Acolhimento Pastoral à Diversidade. A gente acolhe as pessoas, a gente pastoreia as pessoas, então, é esse o nome. Então, quando a Pastoral da Inclusão falou, nós precisamos caminhar juntos, nós gostamos da ideia, claro, porque a gente imagina que tem que caminhar junto mesmo. E, pelo menos a Pastoral da Inclusão é uma pastoral, é reconhecida, então, GAPD estando dentro com ela, estamos juntos, estamos fazendo o trabalho que precisa ser feito, e vamos abraçar as pessoas, acolher as pessoas, mas essa discussão, se o nosso bispo já admitiu a dificuldade que é de dialogar sobre essa temática, nós vamos conseguir falar? É bem complicado. Falar, né, como você mesmo colocou, Robson, chega a ser hipocrisia, né? Desculpa, mas é uma hipocrisia. Tá, você assumiu, você só não assumiu a sua sexualidade. Se você cumpre o seu celibato aí, ok, você optou por ser padre, está tudo bem. Né? Mas não vem falar contra, não vem julgar, não vem apontar o dedo, né? E aí se torna pior, porque ele ser não tem o menor problema. O problema é ele ser e apontar o dedo para quem é, né? Isso é difícil. E Rita Medeiros, né? Que tem 2 Ritas aqui. Ritinha, não tem receita. Vou dizer uma coisa para você. Eu sou Cleide. Na minha apresentação, eu disse o quê? Falei minha idade, que eu sou mãe, que eu sou avó, que é a melhor parte da vida. E eu não disse que eu sou hétero. A gente não se apresenta dizendo, né? Falando da nossa sexualidade. Por quê, né? Às vezes eu escuto pessoas dizendo assim, quando eu converso, eu falo assim, eu não sabia que seu filho era homossexual. Quando eu conto assim, numa boa, o namorado do meu filho, né, meu filho está namorando, o rapaz que ele namora é um barato, tal. Aí fala, e você nunca disse que seu filho é homossexual? Eu falei, teria que dizer? Né? Então, assim, na verdade, eu tapei o sol com a peneira por 10 anos. Porque o meu filho, Rita, não gostava de carrinho e nem de futebol. Mas isso também não é regra. Isso também não é regra, né? E tá tudo bem também, né? De repente, a Elis, ela joga bola, tal, daqui a pouco ela tá namorando o menino. A gente não sabe, né? Não tem regra, né? Algumas coisas eu trago para mim como falar, nossa, é mesmo. Nossa, eu começo a lembrar dele quando criança, né? Até alguns trejeitos, né? Lembro dele na escola, lembro das crises que ele tinha na escola, de choro, e eu falei, meu Deus, se eu soubesse ter lidado com isso antes, aí vem sentimento de culpa. Eu teria abraçado e acolhido muito antes, ele não teria passado as dores que ele passou. Pensa que um filho adulto, eu trago histórias de escola para dentro da minha casa. Eu divido, às vezes, algumas coisas, a gente está conversando, e aí ele solta uma. Mãe, presta atenção, orienta essa escola aí, porque banheiro de escola é muito cruel. O que é que ele está querendo dizer sobre isso, gente? Ele já é um adulto. O que ele passou que eu não soube, que eu não ajudei? Então, é claro que eu tenho os olhos arregalados hoje para isso.
Hoje eu consigo, né? Eu estou conseguindo, de pouquinho em pouquinho, pelo menos as escolas que eu supervisiono, eu estou ali, num passinho de formiga, mas elas estão avançando, né? Eu já consegui ter uma escola que tem um banheiro para quem quiser ir. Não está dizendo se é feminino ou se é masculino, é um banheiro. É um banheiro Ficou aqui o pão? de pessoas. Então, é um avanço já, né? Vai comprar outro? Então, referente à sua sobrinha, Rita, só acolha, só abrace. Você não é melhor amiga? O dia que ela souber, que talvez ela nem saiba o que ela sente ainda. O dia que ela entender, que ela gostar de alguém, que ela tiver um sentimento, ela vai se abrir, porque ela tem confiança em você, né? Tá bem? Eu acho que eu falei, o Anderson quer completar alguma coisa, acho que já finalizou, né? Não sei como está o horário aí. O nosso horário bem rápido, Anderson. Abre o áudio. Disse isso, hein, Rob? Ser rápido, mas vou tentar ser breve, tá? Acho que a Clei já falou um pouco do nome do grupo, assim, falando pro Cícero, né? E daí eu falo um pouco respondendo o José, quando ele traz essas pessoas, né, o Silas, como entre outros e muitos, né, que tem o discurso de ódio, e aí isso eu não preciso levar só para os pastores, que muitos da Igreja Católica também tem esse mesmo discurso de ódio, né, que aí eu não entro numa esfera partida, não entro numa esfera regional, de cultura, eu entro numa esfera de vida, né? Então, o que eu trago como uma fala? Não siga mais, não se aprofunda nesses conteúdos que não nos agrega, né? E sim, tem tantas pessoas, tantos conteúdos maravilhosos que podemos nos aprofundarem, né? Acredite, a gente também sempre algum material que possa nos ajudar nesses processos, né? Porque a gente entendemos que processo assim, de preconceito, muitas das vezes, é falta de conhecimento. Quando é um preconceito enraizado, que traz processo de vida, a gente tem um processo de escuta e diálogo. Agora, quando é processo que a pessoa teima e trazer alguma fala, a gente some, a gente sai disso. Porque isso, a gente volta até no tema desse momento de hoje, a nossa saúde mental. Que a gente alimentando esses processos, a gente não estamos cuidando de nós, não estamos cuidando daquilo que alivia o nosso equilíbrio, as nossas emoções, aquilo que podemos respirar, descansar, dormir em paz. Isso vai martelando, como se tivesse um pecado, como se tivesse coisa errada. Então, esse tipo de conteúdos e pessoas que discurde ódio, né, dentro desse espaço das mídias sociais e dos conteúdos, isso nos machuca. Isso faz com que aconteça o nosso tema de hoje, de bem viver e saúde mental. Né? E isso purifica muito mais, né? E quando falamos de religiões, assim, também como esse processo, José, além da Igreja Católica, também existem as igrejas exclusivas. Muitas igrejas evangélicas também estão se olhando a esse movimento, né? E trazendo muito mais. A gente olha assim, o pastor Henrique Vieira, né? O pastor Tiago Rodrigo, né? Que traz muito mais ainda esse processo de somos uma igreja para todos, né? Papa Francisco, um grande exemplo, ele não trouxe uma voz apenas para a Igreja Católica. Tantos outros lugares ele atingiu, tantas outras pessoas ele atingiu, não professando a fé católica. E é isso que devemos fazer, né? Nossos espaços, sim, viver em comunidade, professar nossa fé católica, mas a gente vai muito mais além, a gente vai nas seres humanos. E quem nos abraçamos, quem nos escutando, a gente precisa perguntar, você é gay, você é católico, você é evangélico, você não precisamos. Uma coisa que eu falo muito dos grupos e muitas das minhas falas, eu não preciso ser gay para lutar contra as causas gays. Eu não preciso ser negro para lutar contra as causas negras. Eu não preciso ser macumbeiro. Eu só preciso que o coração queira amar. Esse é o grande sentido da vida. Esse é o grande sentido de ser cristão. E aí, quando você traz a fala do catecismo da Igreja Católica, também tem a questão do acolhimento dentro do catecismo. Tem a questão de acompanhamento. Porque dentro do catecismo tem a questão que aí está nos hormônios completamente diferentes, que a gente não está se entendendo como corpo, como alma, como espírito. Assim eu volto lá naquela minha fase do bem viver, do cuidar do corpo, da alma, do espírito, do mental. E, gente, não é só uma pessoa que se entende, que está se reconhecendo ali como sua orientação sexual, que vai ter alguma coisa para poder gritar dentro de si. Cada um de nós temos.
Cada um de nós tem dentro de nós umas vozes que gritam, pedindo socorro, clamar por algo. A nossa missão como catolicismo, como cristão, é ser perseguido, sim, pelas insuras, pelas exclusões, pelas margens. E muita disso aqui vai vir internamente dentro de nós. Porque muitas vezes as pessoas negras, quando está no mercado, se sentiu perseguido. Porque muitas vezes mulheres, quando vai uma vaga de emprego, não consegue. Porque só é perguntado quem vai cuidar do seu filho, e para o homem não pergunta. Tudo isso são perseguições sociais. Quando nós olhamos para a igreja e falamos dessa questão de sentimentos e emoções bagunçadas, todos nós temos. E é o nosso dever de nos cuidarmos, de olhar internamente para cada um de nós e perceber como que eu vou poder alcançar esse processo, como que eu vou poder me ajudar. E aí sim, eu posso buscar uma ajuda de um psicólogo, ajuda de uma pessoa que queira ajudar, ajuda como você, Rita, que acolhe, que escuta a sua sobrinha, que sabe que quando a ela vai amar, porque a sexualidade, ela não precisa ser gritada, ela é uma intimidade. E todos nós, com o nosso corpo sagrado que somos diante da Eucaristia, no qual comungamos, do pão da palavra que escutamos, somos esse corpo sexual para Deus. Porque o ato sexual não é o que nos diz, mas a nossa intimidade com Deus é o que diz sobre tudo. É com o nosso cuidado pessoal do corpo, da alma, do espírito, que vai dizer a nossa sexualidade. E isso é um dom de Deus. O Papa Francisco fala que isso é o dom do amor. E quando estamos com esse dom e uma vocação dentro de nós, a gente entende. Tão profundo é o nosso batismo, o nosso ser leigos e leigos dentro da Igreja Católica. Que aí eu consigo trazer também uma pergunta do Robson, né? Quando ele faz essa questão das pastorais, né, divisões, né? E quando a gente entende o significado do nosso batismo como cristão, a gente entende o que é o nosso ministério dentro dessa igreja, né? O GAPD Guarulhos hoje, na sua atual condição que está, como a Cleitinha falou em uma das suas falas, a gente tem uma parceria muito grande, nem existia o nome GAPD Guarulhos, eu lembro que procurando, assim como procurei o Padre Friso, a Célia, né, e o Zé Luiz, um dos voluntários das Cáritas, disse, Célia, tá tentando acontecer um movimento assim, né, ela não sabia como me orientar, mas nós estamos juntos, eu não sei, mas vou te ajudar. Né, aí veio a Cleitinha logo em seguida, né, trazendo esse conhecimento, essa pessoa que ela é maravilhosa como mãe, como pessoa, e aí construímos junto. Né, então o CDLD é uma parceria assim maravilhosa, né, dentro do GAPD Guarulhos, junto também com a Pastoral da Juventude, com a Pastoral Afro-Brasileira, com a Pastoral da Fé e Política, Cícero, né, em nome da Valéria, que tem uma parceria, né, muito grossa, assim, sempre nos escuta, sempre está aqui em umas lives nossas, a pastoral da educação, da inclusão, assim como a Cleitinha comentou, e entre outras. E a gente vai conseguindo, aos poucos, né, trazer com que esse movimento seja um movimento nosso. É difícil? É muito difícil. Trazer calendário, trazer encontro, representatividade, não é fácil. Né? Também de uma diocese tão grande, tão imensa, que é o nosso show de Guarulhos, tantas diversidade que tem, isso, assim, podemos falar de paróquia, de vivência, de espiritualidade, de mística, mas assim, o caminho se faz, né? E aí, quando a Rita traz, aí eu finalizo minha frase, a questão de demônio, é difícil de falar, né? É difícil de compreender, porque não há demônio. Isso é uma desconstrução social. Né? Isso traz o discurso, muitas vezes, é da pessoa que está falando que isso é o demônio. Só que a nossa maturidade, o nosso conhecimento, ela tem que ser muito melhor, porque quando a gente vai se afetar por isso. Porque se eu vou me afetar gritando, escandalizando, a pessoa vai, não, isso aqui está endemoniado, vamos rezar, vamos fazer tempo, fazer misericórdia. Não. Meu filho, se você tem um demônio dentro de você, você se vira. Porque se meu demônio é amor, se eu busco vivenciar isso com a melhor forma possível dentro do amor de Deus, eu me amo, isso é importante. Eu trago a minha fala da minha tia, eu vou pro inferno. Meu filho, você vai pro inferno porque você se ama, porque você é assim, eu vou junto com você. Isso é amor de verdade. Né? Então, se a pessoa grita que uma pessoa LGBT ou não, ela tem um demônio dentro de si, ela fala mais dela. Quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, a gente aponta 4 para nós. Né? Então, tudo isso nos traz dentro de nós. A questão de muitas pessoas, né, homofóbicos, que não têm conhecimento, são pessoas que lutam dentro de si, que não têm a capacidade de expor aquilo que ela é, e ela vê no outro o reflexo da vida dela. Isso é o que mais tem no caminho da nossa vida, vamos encontrar muito. Esperamos ir lutando com a tão sonhada civilização do amor. Que não precisa nem existir esses grupos, não precisa nem existir isso, porque todos se amam, todos se respeitam. Mas até lá, o chão ainda é árduo.
Puxa, ainda é difícil em todos os aspectos. Dentro da igreja, dentro das nossas casas, dentro das nossas profissões, dentro dos nossos estudos. Mas o caminho se faz assim, se caminhando, dialogando, igual a gente está fazendo aqui hoje. Né? Então, que podemos sempre fazer essa tão sonhada civilização do amor. Obrigado, Anderson. A Cleide. Pediria, se fosse possível, abrir as câmeras para a gente registrar, né? A aula sempre a gente procura registrar. E agradecer, e a Cecília vai passar as datas aí da próxima encontro da Escola Fé e Política. Cecília? Sim, pessoal. Então, no sábado tem aula presencial, né? A saúde mental e o universo feminino. E o Padre Friso já falou no início que vai ter a presença da Janete, né? Da Janete Pietá, fazendo contraponto com a equipe de psicólogos. Então, lá no Parque Secap, às 9 horas da manhã. Todo mundo já sabe, leva sua canequinha, isso, para tomar o café, né? E é só chegar lá também, tá bom? É dia 17? É dia sábado, 17? não, é sábado. Sábado agora. Dia 10. Dia 10 às 9 horas. Das 9 às 11 horas. Já é sábado agora. Sábado agora, aula presencial, tá? Imperdível, hein? Imperdível. Vai ter a equipe de psicólogos que está preparando sobre o universo feminino e a presença da Janete, né? Da vereadora Janete Pietá para fazer o contraponto. Então, não perca. Aí, a nossa próxima aula online, deixa eu abrir aqui, que fechou aqui. É dia 22 do 5. Depois põe o endereço, viu, Robson? Coloca lá direitinho lá o endereço lá da escola, porque eu não tenho mais o endereço da escola, tá? Tá bom, a gente põe lá no grupo, tá? E dia 22 de maio é a nossa próxima aula online, né? Que é daqui 2 semanas. 22 de maio é Bem Viver e a Saúde Mental no Envelhecimento. Não tem muito a ver comigo esse negócio de envelhecimento, não, mas eu vou assistir, hein, gente? Tá? É isso, Padre Friso. Queira fechar, por favor, Friso? Obrigado a todos. Okay, e a foto? A foto, okay. Robson, tira a foto aí. Já tirei a foto, mas eu tiro outra, não tem problema. Pronto. Mas você nem deixou a gente fazer pose. Ok. Queridos e queridas, grato pela presença do Anderson, da Cleide, colegas, alunos da escola. É bom aqui a gente ter um lugar, conversar e colocar mais uma pedrinha na construção dessa sociedade, direção do amor, né? Que é um projeto de São João Paulo II. Eu termino, né? Esperando ver vocês no sábado, para iniciar um SECAP. Chega no SECAP, estaciona no carro, às 8h30, às 9h, toma um cafezinho, e 9 horas, 9h05, iniciando um diálogo. Depois, sempre queremos aqui, quando sempre possível, presencial, sim. E aqui também, dá para ter um líder comunitário, mas a gente achou melhor, não, deixa nós falar com nós mesmos aqui, porque esse tema vai pegar fogo. E dito e feito. Alguém que trabalha com saúde pública, política pública, não é? Não sei se vocês, mas nós estamos com a pior Câmara de Vereadores. É inimaginável para isso que você hoje. Pessoas sem pés sem cabeça. Pouquíssimos, faltam 5 ou 6 pessoas que têm políticas públicas. Os demais defendem o seu bolso, o seu interesse. Não tem informação, não sabe o que é político, não sabe o que é vereador. E acho que acharam um emprego para 4 anos, nada mais. A gente vai falar sobre isso em outros motivos também. Né? Então, agradeço e termino com essa fala. O poeta... Só um pouquinho, Rita, fecha o microfone aí, por favor, que está dando microfone. O poeta e cantor negro brasileiro Milton Nascimento canta numa de suas canções, aspas, há de se cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. Isso se aplica a todos nós.
Estamos na era do cuidar. Bem nos ensinou Papa Francisco. Ou cuidamos da terra, ou todos nós pereceremos. Ou cuidamos para inverter a política econômica mundial neoliberal, que gera pobres, empobrecidos, cada vez mais empobrecidos e excluídos, ou ninguém vai se salvar. Assim também acontece com essa questão de gênero e diversidade. Grato, gostei muito das palavras dos nossos convidados, Anderson e Cleide, que a gente possa praticar e levar adiante essa dimensão do cuidar. Eu cuido, tu cuidas, ele cuida, nós cuidamos, vós cuidais, eles e elas cuidam. Shalom e até a próxima. Saibamos conjugar o verbo cuidar do planeta, do outro, do irmão, da irmã, para que todos nós possamos se salvar. Shalom, até a nossa próxima aula. Obrigado, José. Obrigado, Anderson. Grato. Rita de Cássia, Anderson. Jussiara, linda. Grato. Jaci, Maximiliano, grato. Família 773, grato. Rita, grato. Encerro aqui a gravação. Valeu, queridas. Sábado estarei lá. Valeu, Jaciara. Isso mesmo. Leve a canequinha para o café. Shalom, pessoal.